Você sabia, falando em saúde também, que agora no próximo dia 2 se celebra o Dia Mundial da Asma? A asma é um problema que acomete aí muitas pessoas. A gente estava conversando nos bastidores aqui do Conexão, que inclusive a Fernanda Young, aquela apresentadora, morreu vítima de asma, né? E a gente trouxe aqui no nosso programa um médico que também é vereador, super bacana, para falar sobre esse assunto, que é o Otto Rezende. Bom dia, Otto, tudo bem? Bom dia, Sabrina. Bom dia, Silvio. Bom dia, pessoal da Otto. Conexão aí. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Faz tempo que a gente está querendo trazer você. É um prazer poder estar vindo aqui como médico, né, falar sobre asma. Já há mais de 30 anos que eu trato de asma aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E a gente sabe que é muito importante dias como esse para a gente poder passar um pouquinho para aquele paciente que tem asma na nossa região, para que ele possa se cuidar melhor. É isso aí. Vamos começar explicando o que é a asma, Otto. Asma é uma doença inflamatória dos pulmões que é a quarta maior causa de internação no Brasil. É uma doença que morre de mais de 7 pessoas por dia no Brasil com asma. Nossa, que índice alto. Estou surpresa também com esse índice. É uma incidência muito grande, né, de quase 20% da população brasileira ter asma. Ocorre mais em crianças, em jovens, né? 12% da população desses 20% é uma asma muito difícil de ser tratada, né? 5% da população tem asma praticamente a vida toda. E a gente vê isso nos nossos atendimentos aí das UPAs, das UBSs, atendimento, e às vezes é confundido aí com outras doenças aí, mas graças a Deus a gente tem melhorado bastante, né? O mundo inteiro é preocupado com a asma, né? Por isso que temos o dia 2 agora de maio, a Gina conseguiu implantar isso no mundo inteiro, o tratamento cada vez melhor, e a gente precisa estar divulgando para que as pessoas não sofram com a asma. Otto, o que causa exatamente a asma? É uma doença alérgica? Olha, a grande parte das doenças da asma são doenças alérgicas. Inflamação do pulmão por um alérgeno. Um alérgeno é assim, a gente tem a poeira doméstica, que é composta ali de insetos, de ácaros. Esses ácaros moram dentro do colchão. Às vezes 1/3 do peso do colchão é de ácaro. Jesus, Otto. E o ácaro é feito de carne. Essa carne chama-se uma proteína. Então essa proteína do ácaro faz com que o nosso corpo, de quem tem alergia, reagir. Essa reação é como se ele estivesse tentando expulsar essa proteína. E ele faz uma inflamação, faz um inchaço, como se fosse uma picada de abelha, inchou. Então ele incha dentro do pulmão. O pulmão Os brônquios? Dos brônquios. Os brônquios não conseguem expulsar o ar porque está inchado, dá falta de ar, né? Então é uma doença inflamatória. A grande causa da asma são doenças alérgicas. Existe por outros motivos. Existe por uso de anti-inflamatório, existe outros tipos de causas. Por células, eosinófilos, existem alguns casos. Mas a grande maioria, no consultório, quando a gente faz testes alérgicos, né? 99% dá ácaro de poeira doméstica. Eu achava que era uma doença autoimune, então não é uma doença que você adquire com o tempo. E logo tem bebês já que já logo criancinha já tem asma, né? Tem criança que tem asma, a gente chama de bebê chiador, e às vezes é por gripe, né? Pega um vírus, tá gripado, inflama o pulmão e começa a chiar o peito. Então é uma doença inflamatória, vai faltar ar ali também, vai estar inchando, e a gente chama de bebê chiador. Às vezes dura aí o primeiro ano inteiro, né, da criança. Quer dizer, então, que qualquer pessoa pode desenvolver asma ao longo da vida? Pode. O pessoal acha que é genético, né? Porque meu Não, pai... não, que a pessoa não tem asma. Que nasce com asma, então, eu achava que era assim. Grande maioria alérgico, a gente tem uma maneira muito fácil de ver se a pessoa é alérgica. Existe a gente chama prega de Daly Morgan. São 2 riscos que a gente tem debaixo do olho. As pessoas que não são alérgicas têm um só e os alérgicos têm 2. Então uma mamãe aí que estiver olhando para o neném e tiver 2 preguinhas, 2 ruguinhas embaixo ao invés de uma, essa criança é alérgica. Essa criança a gente pode tomar um cuidado maior.
já forrar o travesseiro, forrar o Nossa, colchão Eu com ia umas perguntar capas sobre próprias. a prevenção. Quais são as prevenções? Então, a prevenção, normalmente, no meu consultório, eu acredito muito na prevenção. Se a pessoa tem alergia de ácaro, que é o que mais dá alergia, mais dá asma, vamos prevenir, tirar o ácaro do colchão. Então, precisa impermeabilizar o colchão e o travesseiro. Existem umas capas hoje muito em conta, muito baratas, custa menos de R$30, capa de travesseiro, que você acha na internet que são impermeáveis ao ácaro, né? O pessoal falava muito em capa antialérgica. Não é capa antialérgica, né? A pessoa não tem alergia da capa, do colchão, ela tem alergia do ácaro, então precisa separar o ácaro do corpo da pessoa. do corpo da pessoa. Então é uma capa impermeável ao ácaro, muito em conta e funciona muito. A pessoa que tem rinite, ela pode ter essa progressão para asma? Então, o nariz é onde começa a entrar o ar. A mucosa nasal, a mucosa da garganta, a mucosa do pulmão é uma árvore respiratória. Essa árvore respiratória pode inflamar em qualquer lugar, pelo ácaro, pelo vírus da gripe, por vários motivos. Aonde inflamar, a gente fala que é a it, né? O final sufixo it da palavra. Então, no nariz, rinite, na garganta, uma faringite, uma sinusite, uma bronquite, por isso que a gente fala, dependendo de onde inflamar. Tem gente que tem conjuntivite, inflama os olhos, Sim. pelo mesmo motivo, a pessoa é alérgica a ácaro e inflama só os olhos, não inflama o pulmão. Então, cada pessoa tem o seu foco, ela inflama o olho, inflama o nariz. A grande maioria tem rinite e bronquite juntas. Asma, que eles falam asmática, né? Rinite, É. bronquite asmática. Tem cura, Otto, é a doença? É uma doença que não tem cura, mas tem um controle muito bom. A pessoa pode ficar a vida toda sem uma crise de asma. Eu ia te perguntar se fazer inalação ajuda. Inalação é um broncodilatador. Se você colocar, por exemplo, essa medicação mais comum, broncodilatadora, são aerolinhas, essas coisas, ele vai aumentar o espaço do pulmão, mas não vai desinflamar. Então não é o tratamento que tem que fazer sozinho. Qual é o tratamento correto? Desinflamar. Como é que desinflama? Então você tem o cortisona, que é o remédio mais amplo usado. Você precisa, como médico, ter o cortisona como um amigo. Então você tem que chamar o cortisona de você, não pode chamar de senhor, porque se chamar de senhor você não está sabendo o que está fazendo, né? Então você tem que ser um parceiro, o cortisona. Usar a cortisona, chamar a cortisona de você para poder usar no paciente de forma correta. Se usar de forma correta, o paciente fica normalmente sem crises e fica bem durante a vida toda. E as bombinhas? O que tem dentro delas? As bombinhas? Então, a bombinha é o que tem dentro do comprimido de remédio. Você sabe? Tem todos os remédios do mundo. Sim. Dentro da bombinha também tem todos os remédios do mundo. Então não é uma bombinha só. Tem o que o médico determina. Isso, É dentro da bombinha tem um broncodilatador, tem a cortisona que vai desinflamar, tem vários remédios que a gente pode usar com bombinha. E antigamente as bombinhas eram só de broncodilatador. E como não desinflamavam, a pessoa às vezes morria com a bombinha na mão. Porque ela usava uma vez, usava 2, 3 vezes o broncodilatador, depois da 5ª vez aquilo não estava mais funcionando porque não usou o cortisona para desinflamar. E a pessoa às vezes morria com a bombinha na mão, que funcionou na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez. Na 6ª vez já não funciona, então tem que ter o tratamento acoplado. Hoje existem imunobiológicos que custam aí R$10 mil por mês para ser usado. Nossa É uma tendência Senhora. usar o imunobiológico, mas está muito no começo. Então a gente tenta. O que é o imunobiológico? Dentro do processo da inflamação, existem muitas células, existem muitos imunomediadores, e daí o imunológico vai mediar esses processos da inflamação. Então é uma coisa bem complexa, mas é como se você pegasse, para inflamar, precisa passar por uma cadeia de reações, né, várias, milhares, e aí o imunobiológico vai mexer ali por exemplo, vai mexer na interleucina 3, vai mexer na interleucina 4, são células imunomediadores
da inflamação. Ele vai tirar, cortar no meio para que não inflame. A pessoa que tem asma, você orienta que ela tenha também a bombinha para caso de emergência? Sim, pode ter a bombinha para caso de emergência, mas tem que ser bem orientado para que ela entenda que aquela bombinha broncodilatadora dá para usar 1, 2, 3 vezes, mas daí depois ela já tem que estar fazendo algum tipo de tratamento. Em caso de qualquer tipo de crise, a orientação... O que se faz numa crise, Otto? Olha, se for uma crise que a pessoa está em qualquer lugar que não possa ter hospital, pode usar a bombinha, tem que ter a bombinha, faz o uso dela e depois comunica ao médico. Olha, eu tive tantas crises desse mês, estou usando a bombinha, eu tive que usar 2 vezes, sair da crise. Usei já 5 vezes, não estou saindo da crise, eu vou andar e continuo tossindo, eu vou dar risada, dar tosse, chia o peito. Essa pessoa precisa realmente de um tratamento. Existe imunoterapia. Imunoterapia é importantíssimo. São vacinas que a gente tenta modular as pessoas que têm alergia ao ácaro. Então você vai lá e faz um teste alérgico. A pessoa, você vê que ela tem alergia do ácaro, da poeira de colchão. Aí existe vacina, a gente pega esse ácaro e começa a aplicar na pessoa semanalmente, durante 2, 3 anos, e vai modulando também essa alergia, essa inflamação, essa reação que ela tem contra o ácaro. Funciona muito bem. A gente faz um consultório de alergia, tudo, durante 2, 3 anos. As pessoas passam lá toda semana tomando uma dose de vacina. Hoje tem vacina dessa oral e faz parte do tratamento. O que a gente não pode é deixar aí 1/4 da população internando por asma ainda, né? Agora, já estamos acabando essa entrevista, o Otto também já tem um monte de compromisso hoje, né? Otto, qual que é a sua orientação, então, para as pessoas, além dessa questão de proteger o colchão, o travesseiro, quais são as outras orientações para prevenir a asma? Se você vê só seu filho, o jovem, quando vai fazer um exercício, tossindo, chiando o peito, precisa ir no médico, no mínimo fazer um teste alérgico. Porque se ele for alérgico, a gente vai para a prevenção de forrar colchão, forrar travesseiro, evitar cheiros fortes, né? Se é uma pessoa que, mesmo com algum tratamento, ainda continua, quando roda risada, continua chiando, continua tossindo, ela precisa mesmo um tratamento especializado, com imunoterapia, com medicamentos atualizados, com cortisonas oral, em forma de bombinha, durante algum tempo, 6, 7 meses, para que a pessoa possa desinflamar, ficar desinflamada um período grande da vida, 6, 7 meses, 3 meses, para que ela estabilize e, não, mesmo com asma, não tenha nenhuma crise. O importante é ter acompanhamento médico sempre. Importantíssimo. A gente precisa... sempre foi um sonho meu ter aqui em Mogi um serviço de asma, porque você veja, 1/4 do atendimento nas UPAs, na UBS, são de asma. Então, a gente fazer um atendimento especializado, a gente tem procurado correr atrás disso, viu, Silvia? Você sabe que, quando você falou aqui que eu também sou vereador, a gente está sempre preocupado com a população e é isso que a gente precisa correr. É isso. Tá certo. Obrigada, viu, Otto, pela sua presença. Volte sempre aqui ao Conexão Alto Tietê e a gente se vê. Hoje tem sessão da Câmara. Tem hoje sessão da Câmara. Espero vocês lá, espero que possa ter ajudado aí a população com asma. Vão até o seu médico, procure a gente, para que a gente possa ajudar aí vocês a ter uma vida saudável, poder ter um pulmão forte aí, né? É isso aí. A gente vai